Salve, salve galera, atração novinha aqui no canal do Motorsport.com. Começa hoje o videocast Podiocast, nossa atração semanal com foco na velocidade em duas rodas. Eu, Carlos Costa, estou aqui na companhia de Guilherme Longo, muito nos envaidece, aliás, estar aqui apresentando essa novidade especialíssima que a gente já vem divulgando nos últimos dias, mas agora é pra valer. Guilherme, fala um pouquinho e eu queria já a sua manifestação inicial aqui no nosso videocast, manda bala. É isso aí, valeu Carlos, salve, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí a primeira edição do podcast. Esse nosso projeto aqui que, é muito legal, né? Não tem muito o que dizer. A gente vai falar muito sobre velocidade nas duas rodas. Claro, vamos falar bastante de MotoGP, inclusive é o foco dessa edição inaugural, mas a gente não vai ficar só na MotoGP. A gente vai falar de tudo que envolve o motociclismo no Brasil e no mundo. Sim, a gente vai falar também das categorias brasileiras, o que é muito importante trazer visibilidade aí pro esporte para ajudar ele a crescer no Brasil. E é claro, né, Carlos, a gente vai fazer esse podcast, mas a gente não tá sozinho aqui nessa mesa. E claro, importante dizer que o Podiocast em parceria com a Yamaha, temos aqui também dois convidados especialíssimos para essa edição inaugural, o Gui bem colocou, né, etapa número 1 da MotoGP neste último fim de semana, GP do Qatar, então esse é o gancho principal do programa. A gente vai tratar também de Moto2, Moto3, mas para começar com o pé direito, a gente tem aqui ninguém mais, ninguém menos que Fausto Macieira, comentarista de MotoGP nos canais ESPN, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN também. Vou começar contigo, Fausto, você vai estar aí bastante em várias oportunidades com a gente, nessa primeira edição, claro, presencial, ocasionalmente pela TV e tudo mais, mas eu queria um pouco da sua manifestação, tendo em vista o projeto que a gente está colocando aqui de pé, porque dá para perceber que muitas vezes é um pouco carente essa cobertura de velocidade em duas rodas. Então ter você aqui com a gente é muito especial, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gui, Carlos, Gui, Felipe. Salve, rapaziada, ligada no Mundial de MotoGP aqui no podcast da Yamaha Racing Brasil, esse espaço novo, esse novo pedaço de engajamento para falar de motocicleta, esse assunto inesgotável, encantador. Eu lido com isso há muito tempo e fico muito feliz de nós estarmos progredindo, e esse canal, esse espaço do podcast vai ser muito importante, é muito importante, começando com o pé direito, mão no fundo e chamando na embreagem para acelerar tudo, começando a temporada 2024 na frente. É isso aí. Fausto bem colocou, a gente vai tratar de motociclismo, o Gui destacou também, mas nesse primeiro momento, Felipe, o foco é MotoGP. Você foi repórter de Fórmula 1 em loco há muito tempo, mas já teve a oportunidade de conversar com as principais estrelas aí da MotoGP. Eu queria um pouco da sua emoção depois de um GP do Qatar, animado, inclusive. Animado, aliás, um abraço a todos. Primeiro que é uma honra, falei isso na live de vocês, no pódio, de forma remota, tá do lado do Fausto. Fausto é uma autoridade de moto, é um cara que engrandece o nosso ofício, que é ser jornalista, que é ser analista de esporte à velocidade, então tá do lado dele aqui. É um momento que eu coloco numa gaveta no meu cérebro para lembrar daqui tantos anos ter essa oportunidade. Eu acho que essa é a grande beleza do nosso ofício, é poder ter essa troca com grandes nomes de vários esportes, de outros setores, né? Eu já trabalhei em mídias que não eram esportivas, então trabalhar com grandes jornalistas de política, de economia, eu acho que isso é uma coisa muito especial, e ter o Fausto aqui é demais. Eu acho esse projeto incrível, porque o mundo de duas rodas é gigantesco, falando especificamente de MotoGP. MotoGP, para mim, é a grande categoria. É que antagonista dá a sensação de rival, e não é essa a minha ideia, mas a Fórmula 1, você tem a Fórmula 1 e você tem a MotoGP, e você tem outras grandes categorias, mas aqui a gente está falando do Olimpo, na minha opinião. E eu entendo a MotoGP eventualmente estar um degrau abaixo da Fórmula 1 no Brasil pelo histórico de pilotos brasileiros que a gente teve na Fórmula 1, mas se você parar para pensar, a discrepância atual de emoção de uma em relação à outra, eu não entendo essa diferença. Então eu me considero um especialista em Fórmula 1, não sou um especialista em moto, sou um apaixonado, mas é incomparável. E eu nunca entendi certa carência de conteúdo. É difícil, às vezes, mesmo quem queira achar conteúdo sobre moto, encontrar em fartura. Então eu acho que essa é o grande papel, a grande relevância de um projeto como esse. Estou muito feliz de ter sido chamado. Estamos todos, e podcast então, começando com o pé direito, o melhor debate sobre o mundo da velocidade em duas rodas. Tivemos, portanto, o GP do Qatar, etapa inaugural aí da temporada 2024 na MotoGP, vitória de Pecco Bagnaia, o atual bicampeão mundial, piloto da Ducati, vencendo mais uma vez. A gente vai colocar o resultado na tela para vocês terem a tabela completa da etapa de Losail. Começa contigo, Fausto. O Pecco chegando, inclusive mostrando um pouco mais de
como é que eu poderia me expressar? Um pouco mais de imposição até frente ao Jorge Martin, especialmente depois do que a gente viu na corrida sprint, com o Martin mandando bem. O Pecco, na largada do GP pra valer, né? Já mostrou ali a credencial dele de bicampeão. Como é que você viu essa prova do piloto italiano? Eu fiquei muito impressionado com a atuação do Bagnaia. Foi mais ou menos o que aconteceu no ano passado, né? O Martin é muito veloz, eu acredito que o Martin seja o piloto mais veloz do grid. Só que a estratégia, especialmente na corrida de domingo, que é uma corrida que tem o dobro de voltas e mais do dobro de pontos, é o que mais prevalece. E nessa estratégia, o Bagnaia foi até surpreendente, porque ele na primeira volta ele não largou bem, né? Ele largou da segunda fila, não largou bem, o Binder largou muito bem, a KTM larga muito bem, a Ducati a gente sabe que tem um dispositivo de largada excepcional, mas ele foi para cima do Binder, tomou a posição do Binder por fora, meteu por fora, tomou a posição também do Martin e a partir dali ele se isolou na frente e deixou o caos atrás, né? Atrás dele o caos, vários pilotos brigando e eu acho que foi uma atuação soberba, impecável, mais uma vez, do Bagnaia virando o jogo e eu acho que a serenidade, que é a principal qualidade dele, ele tá trazendo também a agressividade, que era uma qualidade do Martin, né? Que ele às vezes ficava um pouco para trás em relação a essa característica. Acho que ele andou muito bem, mas a corrida, apesar de ter ficado isolada, em momento algum o Bagnaia foi ameaçado, o Binder chegava junto, a KTM está andando bastante próxima da Ducati na reta, mas na frenagem, na saída de curva, o Bagnaia levava vantagem, mas a corrida foi muito movimentada, porque a gente teve o Marc Marquez estreando na Ducati, né? Foi assim, a gente esperava o Marquez andar bem, né? Mas a gente sabe que o Marquez está com o braço todo torto, né? O braço do Marquez não vai ficar bom, né? E apesar disso, ele caiu só 2 vezes, né? No ano passado ele caiu 29 vezes, né? Então, foi boa a atuação dele, foi 5º no sábado, 4º no domingo. Ele disse que o próximo passo é tentar chegar no pódio em Portugal. E tivemos também uma grande atuação do novato do ano, né, que não tem nenhum outro, mas ainda que tivesse, provavelmente seria, que foi o Pedro Acosta, que só tem 19 anos e chega aí para tentar quebrar o recorde de precocidade de vitória do Marquez em 2013, e ele tem até o Grande Prêmio da Alemanha para fazer isso, mas já mostrou credenciais ultrapassando o próprio Marquez, né? O Marquez falou sobre isso, e, ó, ele jogou duro, mas ele foi leal, e ele tá no papel dele, assim como eu estive no meu papel de novato querendo apresentar serviço na vitória do Rossi. O Marquez estreou com um 3º lugar, foi ao pódio em 2013 na vitória do Valentino Rossi, e eu achei que o Acosta se empolgou, destruiu os pneus e ficou para trás, mas ele estava achando que estava de 765, que não tá de 1000, né? A moto é muito mais potente, né? Então ele ali acabou se desequilibrando, perdeu um pouco de confiança e, sobretudo, o desgaste de pneus determinou o recuo dele na classificação final. Queria jogar um tema aqui para pegar o Qatar e a gente começar a debater até em médio e longo prazo na temporada. O duelo pelo título é Bagnaia versus Martin? Ou tem alguém que pode entrar nessa? O que você acha, Gui? E queria ouvir o Fausto, queria te ouvir também, Carlão. Olha, pelo menos nesse começo de temporada, eu acho que são os dois que despontam, mas eu ainda não quero tirar. Eu acho que talvez, o Fausto falou muito bem, né, a questão do braço do Marquez nunca vai estar de volta, mas eu acredito que vai levar umas corridas, o Marquez vai conseguir de fato entender a Ducati, ele sai, né, da pré-temporada falando, eu tô buscando os últimos 3 décimos, esses últimos 3 décimos vêm em algum momento, e aí eu acho que o Marquez vai ser um fator a ser considerado. A questão é que se for tarde demais, aí ele tá fora da briga pelo título. Mas não sei, eu acho que não vai ser uma briga de 2 só esse ano. Tanto que o ano passado começou também, né? A gente teve o Marco Bezzecchi vencendo 3 corridas ao longo do ano, tava na briga até mais ou menos 2 provas do fim. Eu acho que talvez esse ano a gente vai ter alguma coisa assim de novo. O que eu acho que tem que ficar de olho também é na defasagem da moto, né? Porque o Marquez vai para Gresini com a moto da Ducati no ano passado, então isso pode ter um impacto além da questão física. Vamos ver se ele consegue diminuir o número de quedas, como o Fausto bem destacou. E também a adaptação acho que vai ser um fator importante, né? Porque são 11 anos de Honda, então por melhor que ele tenha rendido aí nessa primeira etapa, é ainda um processo de readaptação, que ele vai aprender a pilotar uma moto nova. Agora, o próprio Marquez pontuou isso, né? No GP de Portugal vai ser meio que do zero, porque ele não vai ter o teste pré-temporada como base para a etapa de Portimão. Então vai ser interessante observar, mas eu acho sim que está na briga. Não sei se o Fausto concorda, porque a defasagem da moto pode ser um fator, mas a gente já viu outras vezes pilotos com moto defasada brigando consistentemente ao longo da temporada, né, Fausto?
Pois é, eu acho que a fase do Marques na Honda, ele era o expoente. A Sim. moto não era tão boa, mas quem desenvolveu era o Dani Pedrosa, ele não é um grande desenvolvedor de moto. Mas a Ducati ela tem uma vantagem porque a telemetria é aberta em tempo real. Então ele pode descer da moto. Todas, né? Entre todas elas. Então ele pode descer da moto, eu estou perdendo 2 km na reta aqui, por quê? Eu não sei se deram exatamente para ele a moto que o Zarco usou para vencer na Austrália. Acho que não deram. Deram uma moto do início do ano. Porque eles querem um italiano, é o sonho, né? De você ter um brasileiro com uma moto brasileira sendo bicampeão mundial. Eles querem manter esse status, né? Tem 2 pilotos italianos na equipe oficial, mas essa política de transparência pode ajudar não só o Marques, mas como o Bezek e outros pilotos que estão com dificuldade. E ele está com uma moto usada, né? Ele está com a moto 2023. E a moto 2023, no ano passado, ela no início teve alguns problemas. Alguns pilotos, quando foi o caso do Bezek, né, que o Gui falou, os pilotos de moto do ano anterior se sobressaíram, mas logo depois eles acertaram a moto e eles não tiveram esse problema agora em 2024. Mas eu acho que a transparência pode trazer o Marques mais para perto. Eu acho que ele vai estar do zero também em Portugal, assim como o Acosta, porque o Acosta teve 6 dias de treino lá, né? Então, para ele foi muito bom, uma pista que ele está acostumado. E a pista de Portugal é uma pista extremamente desafiadora, foi onde o Franco Morbidelli acabou caindo e comprometendo a pré-temporada dele. E no final do ano a gente vai ter 18 pilotos com contrato vencendo. Então é importante para todos, né? A gente tem 4 pilotos com contrato garantido a partir de 2025, mas a maioria do grid vai ficar sem contrato, inclusive o próprio Marques, né? Inclusive o Bastianini. Então tá todo mundo de olho ali numa vaga para o ano que vem. E isso já começou cedo, o Bagnaia já renovou, mas os outros estão querendo mostrar serviço e vão ter bastante tempo para mostrar. Teremos 21 etapas, foi a primeira, faltam 20, felizmente. Essa questão no mercado de pilotos aí vai pegar fogo, né? Eu acho que, de longe, a vaga que é a mais cobiçada é a vaga do Bastianini, né? A vaga na equipe oficial da Ducati, e é um piloto que entra em 2024 com os holofotes em cima dele. Ano passado teve uma temporada muito complicada, muitos acidentes, acabou perdendo quase metade da temporada, né, por causa de lesões. Ele vence na Malásia, vence bem, é importante, né? É um brilho que ele tem, mas agora ele tem que se provar. Se ele quer continuar em 2025, ele tem que entregar resultados. E ontem, pra mim, eu acho que ele já começa a temporada um passinho um pouco Não atrás. começou mal. Assim, se você comparar todo mundo, né? Ficou atrás de uma pessoa que está nessa... Aliás, das 2 pessoas que estão na briga direta pela vaga, que é o Martin e o próprio Marques, que tá chegando agora, mas ele vai querer essa vaga. Levou o pau do Marques de moto velha e ele de moto nova. Exatamente. Assim, E como você disse, com o braço torto. É o Mark Marques, mas ela tá lá. E é o braço direito, né? Porque o braço direito é tudo, né? É freio, é acelerador. Então você tem uma dificuldade, já falei com outros especialistas no assunto, e a impressão geral é que ele não vai recuperar a forma que teve em 2019. Mas ele agora ficou um piloto normal, o que pro campeonato é bom, né? Porque ele no normal é muito rápido, né? Sempre foi e sempre será. Eu acho uma grande notícia. Né, ontem eu assisti com meus filhos, eu tenho um filho de 10 e um de 5. E eu falei, segunda-feira o pai tá num podcast importantíssimo de moto, vamos ver essa corrida junto. Transformei no programa da família, a hora do almoço, todo mundo junto e tal. E eles adoram esporte, mas eu tenho que dar a referência. Então, quando apareceu o Marcos, gente, esse é o Pelé. Assim, Pelé ou Messi, entendeu? Assim, mas para definir, mas ele tá com o braço torto, meu filho mais velho. Braço torto, papai? Como assim? Braço torto. Eu peguei tudo que o Fausto tinha dito na live de sexta-feira, de sábado. Agora, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque isso prende as pessoas. Assim, eu tava acompanhando a ESPN, o Fausto, a narração do grande amigo Hamilton Rodrigues. Quando o Hamilton e o Fausto estão ali narrando, lá vem uma Costa pra cima do Marques. É o jovem leão contra o velho leão se batendo roda. E aí eu ficava pra eles, esse é o moleque que tá todo mundo de olho. Eu tô trazendo isso porque isso é um reflexo de grande público. Assim, 2 crianças, gente que não acompanha. Isso gera buzz, gera manchete. Então assim, o Mark Marques ser um fator no campeonato, não tô nem dizendo ser campeão. Ele ser um fator, eu acho gigante para a MotoGP. As pessoas gostam da ressurreição, especialmente de um cara que é por conta de lesão, de acidente. Não é que ele tirou 3 anos sabáticos, foi para o Monte Sião meditar. Não, ele teve problemas. E se ele conseguir dar a volta por cima, e ele tem um nome forte, é muito carismático e tal. E transcende, né? Ele transcende. Eu acho que a MotoGP precisa desses caras, como foi o Valentino, como é o Mark Marques, essa coisa do cara gigantesco. E ele ser nem que seja como Azarão. Se ele for o terceiro ali, o cara que come pelas beiradas, eu acho que é um peso pro ano tremendo. E a MotoGP precisa do Marques bem, né? Até importante destacar uma questão extra-pista.
A Dorna Sports, né, que é a dona hoje da MotoGP, tá querendo fazer um processo similar ao que a Liberty Media fez com a Fórmula 1, de ampliar o público-alvo da MotoGP. Eles, inclusive, trouxeram no ano passado o Dan Rossomundo, que era vice-presidente de comunicações da NBA, para fazer esse processo ali. Então precisa ter um nome forte, um nome que tenha o apelo do público, e esse cara é o Marques. Você ter o Marques forte, entregando resultados, por mais que não sejam os mesmos de 2019, 2018, já é bom para ajudar nessa popularização da categoria. Agora, pegando gancho nisso tudo que a gente conversou, eu queria um pouco da visão do Fausto sobre quanto isso coloca pressão no Jorge Martin, porque a gente tem essa nova política salarial aí da Ducati, o Bagnaia agora ganhando um pouquinho melhor, né, sendo bicampeão no mundo, e o Martin está numa temporada de agora ou nunca com relação a uma potencial subida para a equipe de fábrica, né, Fausto? O quanto que o Marques estar consistente pode fazer com que o Martin fique com a cabeça mexida? Porque de velocidade bruta, a gente sabe que ele tá bem resguardado, Jorge. Tem a questão dos pneus, né? Etapa ano passado que ele acabou perdendo terreno por conta disso, mas esse duelo, especialmente aí, Marques e Martin, como é que você vê? Porque eu acho que o Enea Bastianini sai atrás já nessa briga. Pois é, o Martin, ele já tem uma cabeça meio difícil, né? Ele é meio afobado. O tombo que ele levou em Valência, tentando segurar o ritmo, ele derrubou o Marc Marques, né? Ele derrubou. Então, assim, não é uma característica dele pensar, né? Pensar a médio prazo. Ele quer pensar na próxima curva. Não é cerebral que ele é o Montoya. Pois é, e ele ficou muito mordido pelo Bastianini ter pego a vaga, né? Porque ele achava que ele estava disputando com o Bastianini a vaga na equipe oficial ao lado do Bagnaia, e foi o Bastianini que chegou lá, talvez pelo fato do Bastianini ser italiano. Mais um, né? Pois é, e a moto é italiana, acho que isso influencia, mas a presença do Marques é mais uma ameaça, né? E eu acredito que o Bastianini precisa se recuperar rapidamente, né? Porque a vaga dele está em jogo. E se o Martin não for para a vaga dele, provavelmente ele vai sair da Ducati. Sim. Ele pode ir para uma outra equipe. E o próprio Marques, eu acho que a gente está vendo ali, o duelo do Marques com a Costa foi a grande disputa da corrida, né? Porque o Bagnaia se isolou na frente. É uma tentativa de mudança de era, né? O Marques, com 31 anos, tentando prolongar a era dele, porque gosta, porque ele não precisa. Ele tá bilhardário, muito bem de vida, mas ele gosta de competir, ele gosta do desafio. E o Acosta, que representa a novidade, né? O garoto de 19 anos que faz a função que ele teve, né? Ele destronou o Valentino Rossi e agora, e o Lorenzo, e o Pedrosa, e o Stoner. O Stoner ele não pegou, né? Ele sucedeu o Stoner, mas ele destronou, mudou a era, mudou a referência em pilotagem, né? E o Marques, e o Acosta fez isso também, consegue salvar, saída de frente, e o Acosta fez isso já nesse fim de semana, saída de frente que você acha que vai cair, um mortal teria caído, e ele conseguiu fazer isso. Então eu acho, ainda tem o Alex Espargaró, que tem 34 anos, e também tem a Aprilia. A gente no ano passado teve 2 vitórias da Aprilia, uma da Honda, 17 vitórias da Ducati, mas o Alex Espargaró também quer continuar, porque a turma que tá lá tem o desafio, tem o risco, tem o perigo, mas eles gostam do que fazem, gostam do desafio, e o Marques topar essa empreitada de ir para a equipe menos forte da Ducati, né? A quarta equipe da Ducati, a equipe da viúva do Fausto Gresini, mostra que ele quer o quê? Chegar no fim do ano e falar, ó, cheguei, posso não ter ganho, mas cheguei nos top 3 do campeonato, estou em terceiro no ranking mundial, com uma moto usada do ano passado, com a pior equipe e tudo mais. Então, quem vai me contratar? A KTM gostaria de contratá-lo. Jack Miller, eu acho que está com os dias contados. O próprio Vinhales, que vai muito bem nos treinos, mas na corrida também não vai bem. Então, tem muitas vagas ali, especialmente a do Bastianini, que tem a melhor moto. Então, da mesma forma que o Marques aceitou um salário muito menor do que ele recebia no empregador anterior para topar o desafio, ele quer se colocar numa posição de bom negociador para 2025. Ele e todo mundo. Mas deixa eu jogar uma roubada aqui pro Fausto rapidinho. Esquecendo o Marques. Bastianini, Martin. Você, chefe de equipe. 2025, escolhe quem? Quem você prefere? Eu acho que os resultados falam por si, né? Eu acho Martin. que o Martin... porque o Bastianini também não é um grande pensador, né? Do mundo moderno. O Bastianini era... Em Misano ele era um grande craque, venceu no Qatar também, é um grande piloto, foi campeão na Moto2, né? Mas, assim... em relação ao Martin, o Martin não foi campeão na Moto2, mas foi campeão na Moto3. E o Martin tem mais velocidade que ele, a meu ver, ou no momento. Mas o Bastianini sabe que se ele continuar dessa maneira, chega tomando o pau do Marc Marques, ele vai ficar sem emprego, né?
Então é importante lembrar, né? Porque no fim do ano passado tinha aquela promessa, se o Martin fosse campeão, rolava a troca. Ele ia pra Ducati e o Bastianini ia pra Pramac. Eu até achei justo manter o Bastianini pra 2024, porque foram acidentes, né? Ele acabou perdendo metade da temporada por questão de lesão. Ele não teve tempo também de se adaptar à moto. Ele sofre o primeiro acidente na abertura da temporada, não consegue estrear pela Ducati, demora umas 5 corridas pra voltar. Então ele teve a adaptação dele, a moto também foi muito prejudicada, né? Então eu achei justo a manutenção para 2024, mas ele tem que mostrar resultado. E se continuar nessa toada da primeira corrida, aí realmente não é um cara que merece seguir na Ducati em 25. Tá complicada a situação dele, vamos ver se o Enea consegue reagir e também não vai ter muito tempo. Agora, o que eu acho interessante nesse jogo político da Ducati é a questão salarial, porque eles têm que reduzir a folha ali, então não dá para manter o Martin na Pramac, e o Marques está ali como a sombra para todo mundo, só o Marc Marques, né? É só isso. E aí o Fausto bem citou a Aprilia, o Espargaró parece que veste essa moto, né? E na KTM, agora tem o Acosta, você tem ali 2 pilotos no hall de pilotos da KTM com um bom desempenho, Brad Binder, destaque, aliás, também desse GP do Qatar, e o Acosta, você citou Jack Miller, esse aí também tá com os dias contados na equipe de fábrica, né, Fausto? A meu ver, não era nem para ter entrado, né? Mas a meu ver, quem teria que ter ficado era o Miguel Oliveira, que das 7 vitórias da KTM, 5 foram com o Oliveira, inclusive a primeira. Não, a primeira foi com o Binder na República Tcheca em 2019. Mas uma vitória importantíssima na Áustria, a terra da KTM, foi do Oliveira, e foi a primeira vitória dele ganhando do Paul Espargaró na última curva da última volta. Ele ainda ganhou um carro, que era o GP 800 e tal. Então, ele tem essa estrela, foi quem mais venceu com a KTM, e eu não sei qual foi o ruído entre ele e a própria KTM que o levou para uma equipe satélite da Aprilia. A Aprilia em si, a principal, já não tem muitos recursos, a satélite menos ainda, e ele acabou sendo envolvido nessa situação, e eu acho que ele faz muita falta ali ao lado do Binder, porque é um piloto também cerebral e não está indo bem na Aprilia. Ele vai ficar livre no final do ano, a maioria dos pilotos vão ficar livres, e eu espero que o Oliveira faça uma temporada melhor do que fez em 2023, para ele conseguir um lugar melhor para 2025, o que eu também aplico ao Franco Morbidelli, né, que tem raízes brasileiras e tal, e a gente tem uma simpatia toda por ele. Foi campeão mundial, foi vice na MotoGP, foi campeão na Moto2, e o Franco Morbidelli também tem uma estrela muito ruim, né, porque levou um tombo lá na pista do Rossi, né, lá no flat track, e depois não se recuperou, levou um outro tombo, foi trocar de moto na França, tropeçou na moto, enfiou o joelho na moto. Então, pô, sim, ele foi para Recife, mas ele tinha que fazer uma escala em Salvador. O Miguel Oliveira fez uma escala em Salvador. Então, acho que... Para tomar um passe? Um banho de cheiro, sei lá. Alguma coisa assim para ver se os fluidos vão mais a favor dele, né? Se os ventos sopram para ele. O Fausto falou, né, desse processo de decisão da KTM, e realmente é uma coisa questionável, né? A KTM ano passado teve uma confusão, ela chegou a ter 5 pilotos contratados para 4 vagas, entrou com um pedido junto à Dorna para tentar criar uma outra equipe satélite, foi negado, e aí quem acabou sobrando na história foi o Paul Espargaró, né? Que acabou virando piloto reserva, piloto de testes, e de fato, será que talvez não era questão de ter mantido o Paul e colocado o Acosta no lugar do Miller? É questionável, né? Agora eu queria falar pontualmente do Acosta, cara, foi um grande destaque, né, até pela liderança isolada aí do Bagnaia desde o princípio da prova, e essa questão das salvadas que o Fausto citou, a gente viu ele também transformando todo e qualquer trecho da pista em ponto de ultrapassagem no stint inicial. Depois pagou o preço, mas eu queria um pouco da análise de vocês, e começo contigo, Felipe. Foi, acho que, o nome junto ao Marques, porque a vitória do Bagnaia não foi uma coisa inesperada também, né? O que eu penso claro, o Fausto de repente vai falar assim, não, tinha que ter sido mais cerebral e queimado menos borracha ali no começo, mas o cartão de visitas da primeira metade da corrida, pegando a nossa linguagem jornalística, vira mais manchete do que a borracha, porque, comparando meus filhos, quando acabou, todo mundo sabia falar na minha casa o Acosta. Os molequinhos estavam, esse é Acosta, hein? Já não preciso mais falar que ele é isso que eu tava falando de comparação futebolística, porque o Pelé, não, esse é o Haaland. Eles já não estão falando, o Haaland. Não, é o Acosta. O cara mostrou ali o recado e é o que eu falo. Acompanhando o Fausto, o Hamilton, o timaço ali da ESPN, isso é um componente. Lá vem o moleque. E aí aquele gráfico da esquerda das posições da transmissão que bota a carinha, quando tem o duelo, a carinha, você vê a carinha do Marques, já com alguns fiozinhos brancos. E o moleque lá,
Eu acho isso muito bom pro esporte, mas muito bom, porque daí não interessa se os caras estão disputando pelo título. Qualquer disputa por quarto lugar de figuras assim tem valor. Você fala, uau. E aí, eu acho que esse é o soco na porta, né? O cara mostrou que ele é abusado, que ele vai pra cima, e acho que velocidade, o mundo da velocidade precisa disso. Agora é ele saber, foi legal, aprender o que ele fez e como transformar isso em manobras mais responsáveis no sentido de pensar ali na bandeira quadriculada, de o que isso vai gerar lá na frente, mas esse impacto numa primeira corrida, eu também acho que o cara tava ali testando o limite e mostrando, botando para arrebentar, entendeu? Quase saiu outra coisa aqui. Mas eu queria perguntar pro Fausto uma coisa. Fausto, eu queria que você falasse da corrida também nessa base, mas o teto desse menino, assim, esse é um menino que quando chega, para eu contar para os meus filhos quando chegar em casa, porque Fórmula 1 eles sabem os nomes, chega que nem Verstappen, assim, ele é olhado como muito diferente ou não? Ele é considerado rápido, mas vamos aguardar para ver. Qual é o rótulo que esse moleque tem hoje? Eu queria que você falasse dessa estreia também. E pela origem, Novo Marques talvez seja um rótulo que caiba, Fausto? Pois ele é um personagem extraordinário, né? Ele, sem dúvida, né? Porque eu acredito que ele não vá tão bem em Portugal quanto foi lá. Lá ele tinha mais experiência, ele treinou com os pilotos de teste, então ele estava mais bem situado e ele queria deixar uma ótima impressão. Mas essa comparação dele com o Marques é uma comparação de ganha-ganha, ninguém perde. O esporte sempre vai sair com mais interesse, sempre vai terminar com mais notícias, com novas notícias, com mais espaço na mídia, porque são visões diferentes. Eu lembro quando o Zarco veio de bicampeão da Moto2 e estreou em 2017 no Qatar de Yamaha Satélite também, era Tech 3 naquela época, era Yamaha, e ele fez a melhor volta da corrida, tomou-lhe um capote logo, mas deixou a marca dele. E aí a gente achava, o Zarco vai chegar com tudo. E demorou quantos anos pra ganhar? Aí ele demorou 6 anos pra ganhar, né? Mas assim, chegou numa outra condição, com mais idade, com mais maturidade, então é tudo muito imprevisível. Mas pelo que já demonstrou nas classes de acesso, assim, o Acosta não foi campeão da Moto2 em 2022 porque subestimou os adversários, achou que ia ganhar igual na Moto3, e o pulo da Moto3 para a Moto2 é muito grande. Da Moto2 para a MotoGP, o Acosta já foi beneficiado, porque a Moto2 do Zarco era 600, a Moto2 do Acosta foi a 765, que é muito mais próxima da 1000, tanto em cilindrada quanto em potência, em gerenciamento de pneus, eletrônica, isso tudo. Então, ficou menos difícil o salto da Moto2 para a MotoGP do que é o salto da Moto3 para a Moto2. Então, acho que o Acosta... E tem 19 anos e está entusiasmado, né? Então, acho que o Acosta vai eventualmente subir no pódio, espero que ele suba no pódio. E claro que tem muitos talentos ali, muito mais experientes do que ele, mas foi o personagem da corrida, porque, como o Felipe falou, era esperado. Quem é o favorito ao título mundial de 2024? Banhaia. Tem a melhor moto, número 1 do mundo, bicampeão, o empenho é todo em cima dele. Qual é o empenho da Ducati para botar o Marc Marques no topo do pódio? Negativo. Né? É só a viúva, cara. Mas eles quiseram, eles aproveitaram bem, porque também é uma oportunidade de ampliar o interesse, né, dos teus filhos e de outros jovens, porque eu acho que a MotoGP precisa, como a Fórmula 1 consegue fazer muito bem, reciclar a torcida, né? A MotoGP tem um público que já é mais maduro e é um espetáculo, a meu ver, cara. Eu sei que a Fórmula 1 é meio minuto mais rápido que a MotoGP nos mesmos circuitos que eles correm em Silverstone, na Catalunha e tudo mais. No Qatar agora. Pois no Qatar. Então, em média, de 25 a 30 segundos, a Fórmula 1 é mais rápida. Mas a Fórmula 1, tem um pneu de 40 centímetros, né, cara? E o contato, a área de contato da moto é menor do que um celular. A área de contato do pneu com a moto, a Fórmula 1, os pneus são quadrados. A moto, o pneu é oval. A parte que encosta no chão é muito pequena. Então, a agilidade da Fórmula 1 e também o encanto de você ver o piloto, porque a Fórmula 1 com o halo, agora você quase não vê o piloto, né? O perrengue ali. O carro é tão estático, grande, né? O né? piloto fica pequeno ali dentro. Na moto você vê o cara botar o pé no chão, sai, vai, volta e tal. Uma das vezes que eu entrevistei o Valentino, e ele tava com papo, né, com a conversa para pilotar a Ferrari, ele fez um teste na Ferrari, foi bem no teste. Eu falei, e aí, a Ferrari e tal?
Eu gosto de moto, eu gosto de moto. Aí eu falei assim, pois é, porque Ferrari, moto, Fórmula 1 não empina, né? Não empina. Mas também não cai. Também não cai. Né? Mas bate, né? Então, assim, são atributos diferentes, mas eu acho a espetacularidade, especialmente do GP do Qatar, que é o único noturno, de você olhar o piloto, o olhar o olho do vidrado. piloto já olhando lá na frente e tal, e trocando as marchas e tudo. Eu acho incomparável, eu acho lindo. Então eu sou suspeitíssimo pra falar. Claro. Mas, Pastor, posso te falar dos meus filhos? O que mais chamou a atenção pra eles foi quando dão aquele replay em slow de dois caras fazendo a curva e um engatado no outro, sabe? Que parece que um tá se escorando no outro. Eles falam, uau! Num ângulo absurdo, É isso, assim, esse cara deitado, o joelho no asfalto e um embutido no outro, cara. Isso é A alucinante. dianteira batendo assim nas ondulações. Você vê todo o trabalho, porque o corpo na moto, a moto é dinâmica, né? A moto, se ficar parada, cai, né? Então, assim, o corpo tem todo um trabalho que é importantíssimo. Então, o cara, o Dani Pedrosa, que é baixinho, tem vantagens em alguns pontos e tem desvantagens em outros. Então, isso é um dos encantos do motociclismo, de todas as modalidades, né? O biotipo e a dinâmica do corpo integrado à máquina. E eu acho isso, sendo visível, ainda mais encantador. Pegando o gancho do Acosta, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como é que estão as equipes, né, as marcas, principalmente no caso. A KTM parece ter começado muito bem, a Ducati chega como favorita e o ponto que o Fausto citou no começo do programa é interessante. A estreia da moto de 2024 parece ter sido mais suave do que a estreia da moto de 2023. O Acosta com a Tech 3 Gas aí, cliente da KTM, e as japonesas, como que elas vão reagir, como não vão. Gui, queria um pouco da sua visão, depois a gente passa para pontos específicos de cada moto, mas que a Ducati comece na frente, eu acho que tá pacificado, né? KTM, Aprilia, como é que você tá vendo isso? Eu acho que Ducati na frente é uma realidade, e a KTM tende a manter um pouco, né? A KTM foi a vice de construtores ano passado, né? Superou a Aprilia, que tinha sido a vice de 2022, e eu acho que a Aprilia tem um pouco que recuperar esse espaço. Ela tinha um certo protagonismo em 2022, Aleix Espargaró vem, luta pelo título, protagoniza alguns momentos engraçados, como em Barcelona, que ele erra o fim da prova. Maravilhoso, ia conquistar um pódio, acho que a corrida acabou mexendo mais uma volta. Eu acho que a ordem, por enquanto, se repete um pouco o que a gente viu ano passado, né? Entre as construtoras, foi Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha, Honda. Eu acho que, por enquanto, a gente vai ter uma manutenção disso, até porque as montadoras estão começando a entender o novo sistema de concessões. E até a gente começar a ver a recuperação, para a galera que está tentando chegar na Ducati, não vai ser da noite para o dia, mas pelo menos elas têm agora uma janela melhor para poder trabalhar, principalmente as japonesas, né? Yamaha, Honda, elas têm uma liberdade maior de desenvolvimento de motor, de trazer novidades aerodinâmicas, de poder usar wildcards ao longo do ano. Então, eu acho que isso aí vai ajudar para mais ali adiante no ano a gente ver alguns avanços interessantes. Essa questão das concessões é importante também, né? O uso de piloto wildcard. Fausto, queria um pouco da sua visão nesse sentido também. Depois, Felipe, se prepara aí que Quartararo vai ser pauta da vossa análise, mas como é que estão as marcas nesse momento, Fausto? Eu achei extremamente engenhoso esse novo sistema de concessões que beneficia Yamaha e Honda. E são concessões que, com variações, ajudaram todos os outros, né? A Ducati usou as concessões com muita eficiência, a Suzuki usou as concessões com muita eficiência, a KTM e a Aprilia, né? Então, todos já desfrutaram das concessões e eu acho que isso interferiu em se chegar a um consenso, porque essa mudança só poderia ser feita por consenso, por unanimidade, que é sempre uma situação difícil, ainda que sejam poucos os condôminos, é difícil chegar a alguma conclusão em qualquer edifício, né? Então, eu acho que o sistema é extremamente bem bolado, eles têm mais 90 pneus, a Ducati não tem... A Ducati foi a única que perdeu, né? Foi a que perdeu mais, mas a Ducati ganhou mais de 90% das corridas, né? O Banhaia deu uma reclamada, mas faz parte. Faz parte, mas eu acho que houve eu queria ter assistido essa reunião, né? Porque certamente houve uma troca de situações futuras para compensar o que eles estão fazendo. Mas a Ducati não vai ter mais os convites, o wildcard, mas tem 8 pilotos, né? Então ela não vai sentir falta, né? A KTM e a Aprilia foram beneficiadas porque tem mais pneus do que a Ducati, né? Mas também não foram tão beneficiadas porque elas só têm uma atualização aerodinâmica e, sobretudo,
KTM, Aprilia e Ducati têm os seus motores selados, já tiveram seus motores selados na quinta-feira do GP do Qatar, não podem mexer mais no motor, enquanto Yamaha e Honda não tiveram os motores selados, ou seja, eles podem agora estar trabalhando num novo motor, numa variação que gere mais potência, ou que possa dar uma eficiência maior de reta na moto. A moto melhorou bastante de reta e eles têm a possibilidade de testar em todos os circuitos com os seus pilotos titulares, que é uma coisa que o piloto de teste, cara, ele vai rodar 3 segundos mais lento que o piloto titular, porque é um ex-piloto, é um personagem que está mais ajustando a base para a sintonia fina ser na sexta-feira. Isso foi importante. Para isso também foi importante o treino da manhã de sexta-feira não contar ponto para o Q1, para o Q2, porque senão você está sempre com aquela preocupação. Isso se estendeu para as classes de acesso. Achei que foi melhor. E, além disso, eles têm mais atualizações aerodinâmicas. Então, eles têm mais 2 atualizações, enquanto os outros têm mais uma. Então, eles podem testar à vontade em qualquer pista. Por exemplo, Portugal não dá, porque faltam 15 dias. Mas, para a terceira etapa no Texas, o Quartararo pode mudar para os Estados Unidos e ficar lá testando. Então, isso é uma vantagem grande para eles, não só nos Estados Unidos, em todas as pistas eles terem essa vantagem. E essas normas vão ser revistas no final da primeira metade da temporada. Então, achei que foi muito bom. Achei que a presença das marcas japonesas é importante. A saída da Suzuki foi muito ruim para o campeonato. Saiu o canto do cisne vencendo corrida e tudo mais. E o piloto que venceu na Suzuki agora está na Yamaha, e que é uma moto que tem a mesma configuração da Suzuki, é a última das 4 em linha, né? Então, e o Rins está bem acostumado com essa configuração. Saiu o vencedor. Eles foram campeões em 2020, né, que não tem tanto tempo assim. Então, a Yamaha foi campeã em 2021, também tem menos tempo ainda. Então, eu acho que as concessões foram muito bem articuladas para trazer de volta os japoneses. Agora, depende deles, né? Porque você pode mudar para o Texas ou não, né? Você pode mudar para Misano ou não. E você pode levar os seus pilotos para testar em qualquer lugar. E você tem esse direito. E eu acredito que eles vão exercer, porque tanto Yamaha quanto Honda são empresas muito prósperas, muito maiores do que, em termos comerciais, do que Ducati, Aprilia e a própria KTM. Então, eles têm potencial de sair dessa situação a curto prazo, né? E é o que eu espero que aconteça, porque quanto mais alternância de poder houver, quanto mais disputa houver, quanto mais corridas sendo decididas em cima da linha de chegada, na última curva da última volta do último GP, melhor para o espetáculo. O Mundial é de pilotos, mas a presença de marcas importantes é fundamental para que o campeonato tenha uma penetração e traga mais público, especialmente público jovem. Esse ponto é pertinente, né? O Quartararo foi campeão recentemente. No ano seguinte, estava também ali no páreo, embora... Exatamente, embora o Bagnaia tenha sido o campeão, perdão. Como é que você vê esse princípio de jornada aí? O Fausto citou a motorização, né? O Rins, aliás, vence na despedida da Suzuki, é o único vencedor da Honda e agora na Yamaha. Mas claro, tem todo o processo de adaptação e o Quartararo é um cara que é osso duro de roer. A gente tá falando de um cara campeão mundial 21, vice em 22, ele ganhou 5 corridas em 21 para ganhar esse título. É muito recente, né? Sim. A gente tá falando de uma má fase, um momento difícil, mas não é de um cara que, poxa, tá há 7 anos acendendo vela, né? Não. O cara ganhou, foi vice. Imagina a frustração de ter andado para trás. Acho, vocês abriram aí o podcast falando sobre o mercado de pilotos. Eu acho uma figura importante nesse mercado de pilotos, o Quartararo. Mas a sensação que eu tenho, eu estava acompanhando especialmente pré-temporada, a discussão da Yamaha ter melhorado velocidade de reta como um horizonte um pouco melhor para se inspirar. Os resultados nessa primeira etapa não foram bons. E acho que tem esse microcampeonato. Assim, eu acho muito interessante ver esse duelo microcampeonato, que eu digo assim, se você foca o duelo Yamaha e Honda, eu acho muito interessante, porque a gente está falando de 2 players de rivalidade que fogem à MotoGP e que estão num momento difícil. A Yamaha começou mal, mas começou melhor do que a Honda. Então, a ver
como vai ser esse desenvolvimento entre ela. Não, o desenvolvimento primeiro individual. Cada um com seus problemas, cuidando da sua vida, né? Porque assim, não adianta saber quem tá, legal, tô ganhando. Nenhuma delas quer isso, elas querem andar lá na frente. Mas também acho essa competição interessante e, de todos os envolvidos nesse contexto de Yamaha e Honda, eu acho o Quartararo o nome mais interessante a observar durante o ano, no sentido de o que ele está pensando, os sinais que ele manda para a equipe sobre satisfação, insatisfação, sobre tamo junto na boa, tamo junto na ruim, porque muita gente tem motivo para reclamar no grid todo, até na Ducati a gente tem gente que tem motivo para reclamar. Só que o cara tava na boa em 21 e tava na boa em 22 também disputando um campeonato. Então vamos ver qual vai ser o comportamento dele, porque 23 é o primeiro ano, é o ano de andar para trás. 24 é o ano da repetição de um ano difícil para a gente entender também a mentalidade dele de liderança interna ou não, né? Nessas horas que a gente também vê do que um líder é feito. E, Fausto, os pilotos situados nessa guerra de desenvolvimento entre as marcas japonesas estão aí nos holofotes, claro, o Quartararo, mas enfim, o próprio Juan Mir, ex-campeão com a Suzuki, conforme a gente mencionou. Como é que você vê os dois nesse contexto todo? Pois é, eu acho que a Honda tem mais quantidade de pilotos, porque tem duas equipes, Sim. Mas a Yamaha tem mais qualidade, sabe? Os pilotos da Yamaha, o Quartararo e o Rins, são pilotos que já venceram com mais de uma marca. O Rins, como você citou, o Carlos, foi o único que venceu de Honda no ano passado, então ele tem uma experiência de V4, tem uma grande experiência na Suzuki, e enquanto que a Honda tem 4 pilotos, mas Nakagami nunca subiu no pódio, né? Então, assim, o Mir foi campeão mundial com uma vitória, né? O Quartararo tem 10 vitórias. E, assim, a quantidade... O Zarco é o grande diferencial da Honda. Eu acho que foi uma grande aquisição que a Honda fez, foi o Zarco, né? Então, e a gente viu isso na corrida. Mas apesar dele ter a experiência que tem e tudo, demorou 6 anos para vencer e levou poeira do Quartararo. Mas e para um piloto de equipe satélite, eu acho excelente, né? Assim... Como desenvolvedor da moto, eu acho que o Zarco vai dar a direção. Porque o Marini... é o irmão do Rossi, né? Então, assim, o Marini topou um desafio. O John McGuinness, né, que é 25 vezes vencedor da Ilha de Man, falou assim, deve ter um caminhão de dinheiro chegando na casa dele todo mês. Porque ele saiu de uma moto muito melhor para encarar o desafio, mas também não parece ser o piloto completo para isso. É um grande informador, é um grande conhecedor da mecânica, mas em velocidade fica devendo. Então, eu acho que o principal piloto da Honda é o Zarco. Tá? O Mir tá claudicante já, e a Honda destrói carreiras, né? Então eu acho que o Rins vem de uma passagem pela Honda onde ele não foi ouvido, ele queria dar um direcionamento na moto e poderia ter dado, porque foi o único que venceu, então ele ficou um pouco aborrecido e surgiu essa vaga na Yamaha e para ele foi bom, né? Então eu acho que o Quartararo e o Rins fazem uma dupla que pode ser metade do esquadrão da Honda, mas acredito que tem um potencial maior de se sobressair, e a gente viu isso nesse fim de semana, vamos ver no próximo GP. É uma batalha interessante aí, Gui. Eu queria um pouco da sua análise também. O Fausto citou o Marini como um bom informador, né? O Alberto Puig, inclusive, elogiou o lado germânico dele do feedback, mas a dupla da Yamaha me parece melhor mesmo, contratando o Max Bartolini junto à Ducati, mas o Mir realmente está numa draga. Eu queria um pouco da sua visão sobre o ex-campeão. Assim, o Fausto falou tudo. Em termos de dupla, a Yamaha tá muito melhor. Tem um campeão do mundo, tem um piloto que já se comprovou em mais de uma montadora. O Quartararo assume o papel de líder, mas o Rins também não fica muito atrás. Ele consegue dar o input dele e isso é muito importante. Já na Honda, quem deveria ser o líder, você até pegar meio pesado, mas virou um saco de pancada. O Romero ano passado não fez nada. Ele conseguiu um 5º lugar no GP da Índia. Foi uma de 4 vezes, se eu não me engano, que ele pontuou. Ele foi o pior piloto entre aqueles que eram titulares no Mundial de Pilotos. O Mir tá muito abatido e o Mir não dá sinais de melhora no momento em que ele tem que assumir essa liderança da Honda. Porque o Mark sai, fica um vácuo e ele é o campeão mundial, ele que tem que assumir esse papel. E ele não dá nenhuma impressão de que em algum momento ele vai assumir esse papel. Fausto, eu queria um pouco também da sua visão sobre o desafio de cada marca no desenvolvimento da moto. A gente viu os pilotos da Yamaha reclamando do ritmo da moto
em curvas longas. Na Honda, a tração também foi apontada como problema. Qual que é o caminho das pedras, se é que tem um claro para as duas marcas? Eu acho que o caminho das pedras é trabalho, né? É você tentar reforçar os pontos fracos, né? E melhorar, aperfeiçoar os pontos fortes. As motos 4 em linha, reconhecidamente, têm uma velocidade em curva maior do que as motos com motor em V, que são mais compridas e tudo mais. Só que a Yamaha, como ela quis compensar a desvantagem de potência de motor, ela acabou perdendo um pouco da suavidade que ela tinha, da confiabilidade que ela tinha. A moto foi acertada pelo Jorge Lorenzo antes de sair, em 2016, e mudou muito pouco desde que o Lorenzo saiu. E o Zarco não queria mudar de moto, ele queria ficar com a moto de 2016 o tempo todo. Então, essa evolução, talvez mascarada, tanto Honda quanto Yamaha, mascarada pela qualidade dos seus pilotos, acabou não se antecipando as manobras que fez a Ducati. A Ducati foi a primeira a usar a aerodinâmica, a eletrônica unificada é a Magneti Marelli, que é italiana, que a Ducati já usava, e a Yamaha também já usava, mas a Ducati usava mais, eles são um pouco compatriotas, né? Então, as outras marcas se aperfeiçoaram, talvez porque não tivessem pilotos tão eficientes, tão talentosos quanto os pilotos da Honda e da Yamaha, e isso acabou significando um atraso técnico que pode ser recuperado e deve ser recuperado com essas concessões, porque Yamaha e Honda têm centenas de engenheiros envolvidos no projeto de competição e tem todas as condições de recursos, de túnel de vento, de experimentações, de testes, especialmente com seus pilotos titulares, né? Eu acho que devemos motivar o Quartararo, o Mir, o Rins, o Marini, o Zarco e também o Nakagami, que eles façam efetivamente esses testes que vão ser muito mais proveitosos do que os testes com pilotos como o Stefan Bradl, com pilotos como o Cal Crutchlow, com pilotos como o Savadori na Aprilia, sabe? Com pilotos como o Pirro na Ducati, que são pilotos rápidos, mas estão a 3 segundos, 2 segundos e meio, 3 segundos dos titulares em qualquer marca. Então, se eles têm essa vantagem, eu acho que para essa são duas grandes vantagens. Motor atualizado a qualquer tempo e você usar os pilotos titulares para testar em qualquer pista. A Aprilia não tem essa vantagem, KTM não tem essa vantagem e, sobretudo, Ducati não tem essa vantagem. Então, acho que eles podem tirar muito proveito dessas concessões e eu acho que a Ducati, em troca dessas concessões, falei isso na transmissão, provavelmente não vai querer abrir mão da aerodinâmica, onde ela é vanguarda, e não vai querer abrir mão da cilindrada. Porque a gente teve o exemplo da cilindrada 800, que foi imposta pela Honda para ver se o Dani Pedrosa ganhava o título mundial, né? Porque o Pedrosa, meio quilo ali, tinha dificuldade na 1000, eles reduziram a moto para 800 e também para melhorar, para tentar diminuir o perigo, e acabou aumentando o perigo, né? Porque eles queriam ganhar nas curvas o que perdiam nas retas, então ficou ainda mais arriscado. Então, às vezes, você tem uma consequência não desejada de uma intenção que é boa, mas eu acho que essa intenção das novas concessões é boa e o resultado vai ser muito bom. Bom, tem a situação das fabricantes, das marcas, e eu queria também abordar uma notícia que o Fausto trouxe na transmissão sobre a possibilidade de um retorno da MotoGP ao Brasil. Se citou Goiânia. Explica pra gente essa história, Fausto. Pois é, essa história está acontecendo, né? Tem documentos para prová-la. Há uma negociação entre a Dorna, a FIM e a Confederação Brasileira de Motociclismo e também a Federação Goiana, o governo de Goiás, que tem tradição no esporte a motor. Tivemos grandes pilotos, o Roberto Botcher, que está envolvido no projeto, administrador do autódromo, tivemos o Edmar Ferreira, tivemos grandes pilotos de Goiás, já tivemos Mundial em Goiás nos anos 80 e a pista de Goiânia é a única pista em condições de receber, com algumas adaptações, o Mundial, porque ela tem uma estrutura, é numa cidade grande, tem vocação turística, os pilotos gostam, quem lembra, os pilotos não lembram, né, mas os chefes de equipe lembram de Goiânia e lembram com muita simpatia. Então, esse projeto está em andamento e a vaga é a data da Argentina para 2025. Porque a Argentina, infelizmente, não vai voltar, né? Não deve voltar. É uma pena, porque é um autódromo estupendo, mas há a vaga. O nosso autódromo não é comparável com o da Argentina tecnicamente, mas é um autódromo que tem áreas de escape, é próximo da cidade, então isso está sendo negociado pelas autoridades, várias pessoas envolvidas, pessoas capazes, pessoas qualificadas, e a gente tem sempre a esperança de voltar, porque
há 20 anos não temos a MotoGP, o que foi um crime, né? Acabar com o Autódromo do Rio, que era o grande local, mas Goiânia está na briga e queremos ver o Planalto Central sediando a MotoGP. Eu tava lá esse fim de semana quando o Fausto deu a notícia, né? Aí é um clima legal, né? Porque a gente tá recebendo todas as principais Mas categorias. o que se falou lá? Alguém falou alguma coisa? Ou não muito, a gente não teve muito contato, né, com o pessoal da administração, do autódromo e tal, mas entre os jornalistas na sala de imprensa tinha conversa. Pô, o Fausto falou, tomara que aconteça, não sei o quê. Porque, de fato, Goiânia é uma pista muito legal, é uma das melhores que a gente tem no Brasil hoje. E seria ótimo, a gente passaria a receber basicamente todas as categorias, né, do esporte a motor mundial, os principais campeonatos. O único que ficaria de fora é o Mundial de Rally, mas o resto, Fórmula 1, MotoGP, Fórmula E, Mundial de Endurance, tá por aqui. A gente precisa solidificar esse papel do Brasil como uma potência do esporte a motor mundial. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Fausto. Primeiro sobre Goiânia, um depoimento, né? Conversando com um piloto da Stock Car, se você faz uma pesquisa Interlagos versus Goiânia, é pau a pau. Tem muito... Eu tô falando de traçado. Os pilotos amam Goiânia como traçado. Tô falando de carro. Você citou essa coisa da memória afetiva que tem na própria MotoGP a pista de Goiânia. Quando você fala pequenas mudanças... Vamos tentar definir pequenas mesmo? Assim, a Goiânia precisa de pouca coisa para receber ou não? É um trabalho hercúleo, digamos assim. Eu acho que todo trabalho que envolve investimento atualmente é hercúleo, né? Mas eu acho que eles precisam de, basicamente, mais áreas de escape, boxes melhores, estrutura melhor, centros de hospitalidade para que isso possa acontecer. Mas não é difícil. Já houve uma vistoria da FIM lá, vai haver uma segunda, e eles estão muito próximos disso. E só completando o que o Gui falou, a gente gostaria muito de ter um Mundial de Motocross de volta ao Brasil, né? Já tivemos aqui uma grande competição, e teve esse fim de semana na Argentina, então a data do Mundial de Cross não depende do Estado, é a iniciativa privada. Então, dessa maneira, no motocross é muito menos difícil de fazer. Interlagos não dá para correr de moto. Assim, não. É muito inseguro. Houve Mundial de 500 lá, mas houve uma tentativa, já tem 30 anos, e mais de 30 anos, e houve uma tentativa de boicote porque a pista é insegura para as motos e não vai ser modificada por conta da Fórmula 1. Então, isso é pacífico. Goiânia tem como abrir área de escape. É grande, o horizonte é grande, você esteve lá esse fim de semana, você viu o potencial que tem. Então, espero que o Mundial de MotoGP volte, e também o Mundial de Motocross, o Mundial de Rally, que já todo mundo aqui, que volte o esporte a motor de elite ao Brasil. Fazemos votos para que role. E pegando o gancho do Brasil, tivemos Diogo Moreira estreando na Moto2 aí. Que um pouco dos destaques das categorias de suporte aí da MotoGP. Claro, o Diogo vai ter aí toda a temporada pela frente. Na Moto2 a gente teve ano passado o Pedro Acosta brilhando, mas tem outros nomes de destaque, o próprio Maziá. Como é que você viu as categorias junto à MotoGP ali no Qatar, Fausto? Eu vi a Moto2 muito movimentada, né? Ao contrário do que normalmente acontece. A Moto3 rouba a cena sempre, né? Porque é uma corrida sempre formidável, épica, do início ao fim. A Moto2 foi muito boa, né? A vitória do Alonso Lopes. A decepção foi o Fermin Aldeguer, né? Que ganhou as 4 últimas corridas do ano passado, contratado para a Pramac em 2025, e se esperava mais do Aldeguer. E se o Aldeguer não brilhou, quem brilhou foi o Alonso Lopes, que é companheiro do Aldeguer, segundo piloto da equipe Boscoscuro, andou muito bem. A Boscoscuro é uma história de sucesso, uma história assim, extraordinária, que outro dia a gente conta. E o Diogo fez uma presença, não caiu, né? Não pontuou, mas não caiu. Eu acho que o único que pontuou foi o Onju, que fez 15º, mas o Diogo chegou na frente do campeão do mundo, o Jaume Maziá, né? Então, é uma mudança, como a gente falou antes, difícil da 250 monocilindro para 765 tricilíndrica. Pulo muito grande. Então, se você for bem, eu acho ir bem, não cair e aprender a cada prova. A gente viu uma prova estupenda do BR Baltos, que quase venceu a corrida, e teve gente que falou assim, não teve coragem. Isso, o cara disputou até a última curva da última volta, o melhor resultado, 6º, chegou em 2º. Foi muito bom para ele. Sérgio Garcia, primeiro pódio com a Boscoscuro. Então tivemos 2 Boscoscuros nos top 3. E o Diogo assinou com a Italtrans, que é uma equipe que foi campeã com o Bastianini em 2020, é uma equipe que tem muitos recursos, e ele só não assinou com a MT Helmets, e aí teria um chassi Boscoscuro, que parece ser, apesar de ser minoria, o melhor, porque eles demoraram um pouco e ele queria assinar, surgiu uma oportunidade. Se você está progredindo na carreira, aparece uma oportunidade, ela pode não aparecer de novo. Então, acho que o Diogo vai aprender, está aprendendo, tem o dom, foi no Mundial de Supermoto, ganhou de todo mundo, então ele tem um dom nato de pilotagem, espero vê-lo na zona de pontos, e eu acho que a meta dele, no momento, é chegar nos 15 primeiros lugares.
Bom, legal. E na Moto3 tivemos vitória de colombiano, né, Fausto? Isso é muito importante pensando no impacto continental e, claro, a gente fica muito na torcida pela representatividade aqui no nosso continente. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu acho que foi estupenda a vitória do Davi Alonso, que só tem 17 anos. mora em Madrid. Porra, mas ele veio da Colômbia, a bandeira que tocou lá, o hino que tocou lá foi da Colômbia, a bandeira que estava no alto do pódio lá, aquilo foi da Colômbia, né? Então, acho que é importantíssimo a gente ter um sul-americano, é difícil geograficamente para qualquer país fora da Europa competir em mínimas condições, uma competição que é um campeonato mundial, que de qualquer esporte é muito difícil. Então, parabéns ao Davi Alonso, que ele consiga evoluir na carreira, começou muito bem, é o líder do campeonato, a gente tem a América do Sul liderando, e para nós que venham mais vitórias do Alonso, que venham mais vitórias de sul-americano, especialmente no Brasil, né, cara? Sem dúvida. Diogo Moreira. É isso aí, a gente fica na torcida pelos dois. E, vamos falar de outros assuntos, não é só MotoGP, Moto2 e Moto3. Então chegou o momento Victory Zone. Bom, e falando de piloto brasileiro, a gente teve Guilherme Bresolin se sagrando campeão do latino-americano de MX2 250. Vamos ao depoimento dele. E aí, Bresolin, campeão latino-americano. Conseguimos. Primeira experiência no Mundial, o que você fala aí pra nós? Estou muito feliz por cumprir um objetivo aí meu e da nossa equipe aí, Yamaha, de vir aqui ser campeão latino-americano. Conseguimos três primeiros lugares, né, na prova classificatória e nas duas corridas finais, nas que pontuam para o latino-americano, e estou muito feliz com isso e acredito que toda a equipe também está feliz, Brasil aí, é isso aí, bora pra cima. Bom, legal o depoimento e, claro, importante conquista também para o nosso país. Galera, que bate-papo, hein? Demais. Excelente estreia do podcast. Fausto, obrigado demais. Vamos te encher o saco mais vezes no melhor dos sentidos. Toda semana! Eu adoro Tem falar mais sobre 20 esse assunto. etapas ainda pela frente. Pois é, 20 etapas, modalidades 1000, então que venha a próxima curva na marcha certa e acelerando! Valeu, galera. Até a próxima.